VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Seja bem-vindo ao VCast, podcast da Vanguarda Comunicação. Estamos aí no 33º episódio. São 33, Leozinho. História, né? 33 episódios aqui na Vanguarda, no VCast. E hoje nós temos um convidado especial. Todos são especiais, só senta fera aqui nessa mesa com a gente aqui para trocar uma ideia. Para a gente falar um pouco sobre o mercado premium em Manaus. Meu amigo Fabrício Venâncio. Obrigado, Breno. Obrigado pelo convite. Nosso parceiro com a Vanguarda. Léo, prazer em te conhecer. Prazer Fico nosso, feliz Fabrício. porque 33 é a idade de Cristo, né? Então eu já tô tranquilo É um bom número, que veio né? num número No legal. ótimo episódio. Exatamente. E assim, é um bate-papo informal. Criei esse programa aqui porque eu sou um cara que eu escuto muito podcast. A hora que eu tenho de treinar, às vezes eu tô ouvindo hip hop, aí eu me sinto um vagabundo. Eu falo, pô, bicho, eu podia estar estudando aqui, eu tô ouvindo música. Peraí, aí tu já muda e já bota um podcast, uma entrevista legal. Eu acho que 1 hora de um empresário, de um cara técnico, seja qual assunto que você definir ali, um bate-papo de 1 hora que você escuta, você aprende muito. É uma aula, né? Então eu procuro, nesses intervalos, assim, preencher meu tempo com um tipo de conteúdo de atualização. E aí eu pensei e procurei em Manaus algum conteúdo que tivesse voltado para gestão, marketing, empreendedorismo, e não encontrei na época. Falei, rapaz, eu vou criar isso aí para chamar os clientes, parceiros, e a gente trocar uma ideia informal mesmo sobre os desafios, negócios, tudo. Que Manaus parece um outro mundo, né, Fabrício? Exatamente. E aqui a gente tem nossos problemas particulares. Então, assim, é muito legal a gente poder oferecer conteúdos desse nível para as pessoas. Assim, não é um programa de muito volume de audiência, mas a gente tem uma qualidade de audiência muito grande. As pessoas que escutam o VCast são pessoas realmente que movem a economia. Então, fico lisonjeado aí da gente poder estar aqui com o Fabrício, recém-chegado. Let's go speak in English, my friend. Yes, of Acabou course. de chegar aí de Las Vegas, né? Ganhou um prêmio. Fala um pouco pra gente aí logo de abertura. Chegou de Las Vegas com a chegando. bagagem pesada, né? Como é que foi esse troféu aí? Explica um pouco pra gente. Fiz uma postagem aí recente, a gente tá batendo 800 curtidas já. Também um cabo bonitão desse cabelo, do cabelo do Richard Gere. Já tá batendo quase 800 Aí- curtidas ali. Aí é o Breno, né? Que é o The Rock do Recife, né? Então, o cara... Da Amazonas já. Eu tenho mais tempo da de Manaus. Amazonas, Eu já tenho mais tempo de Manaus do que de... Eu saí com 19 anos, eu já tenho 23 em Manaus. Tenho mais tempo Mas o de sotaque Manaus. entrega, hein? É ainda? Tu não fala farinha, galinha, essas coisas que eu nem o falo ainda paraense, revista né? Tititi contigo. Entendi, né? Breno, obrigado mais uma vez pelo convite. Hip hop é bom também, tá? Eu gosto de escutar, mas é bem legal. Música, né? Ela faz parte da nossa... Eu gosto muito de música, é uma coisa que marca também, mas é muito bom a gente escutar pessoas inteligentes falando, né? E como o mundo tá mudando e mudando rápido. Falando um pouquinho do prêmio, Breno, eu até agradeci, né, a agência lá, vocês, porque parte disso também vem do bom trabalho que vocês vêm entregando lá para Braga Motors. A BMW ela tem um ranking que se chama Excellence Club. E ele tem uma série de KPIs, de pré-requisitos que você tem que entregar com excelência e qualidade. O último deles era a nossa reforma da loja, que a gente reinaugurou agora, né? Fantástico, Recentemente. Então, a gente não pontuava máximo por causa disso. Foi uma culpa um pouco ali da pandemia lá atrás. E aí nós ficamos... nós temos 3 marcas. Hoje a gente vende BMW, carro, Mini, Motorrad, mas como se fossem 3 empresas totalmente diferentes, com gestão diferente, indicadores diferentes, né? E a BMW, ela prestigia, e aí é meritocracia, eu acho que é para onde o mundo está indo hoje, ou seja, você faz melhor, você ganha melhor, ou você tem um reconhecimento diferente. Não por quem vende mais, e sim por quem entrega da melhor forma possível, seja a experiência, seja os indicadores, seja os serviços e assim por diante. E é bem criterioso, é muito criterioso.
E nós tivemos a felicidade de ficar em primeiro no Brasil, né? Na marca Mini, no ranking Excellence in Club. Você tem ideia de quantas concessionárias aí que a gente 50, na frente? no Brasil 52, né? E grupos muito baita de um grandes, destaque, né, Foi bem legal. E aí, para nossa surpresa, Breno, a gente foi convidado, né, para um evento em Las Vegas e nós ficamos entre as 3 melhores da América Latina, né? Quando você compara com grupos econômicos muito maiores que a gente, claro, você tira ali os Estados Unidos, que é meio fora da curva, né? Mas ali México para baixo, a gente, né, ficou ali entre os 3 melhores. E aí é um motivo de orgulho, né, do nosso trabalho que está sendo feito. A gente sabe, como você falou mesmo, da distância. A gente está em Manaus, o carro demora 45 dias para chegar, 30 dias, pega uma balsa. Eu contando isso, às vezes, para um alemão lá, o cara não achava irracional. Não pode. Demora, meu amigo. Ele veio numa balsa, tive que mostrar a balsa pro cara olhar o carro em cima da balsa. Então, assim, é um motivo de orgulho pra gente, porque no Amazonas também a gente sabe trabalhar, sabe, né? Tem processos, tem pessoas capacitadas, né? Então, boa parte do nosso time lá, uma parte é paraense, uma parte é amazonense, né? Ou seja, na região norte tem pessoas boas e qualificadas, né? Para fazer um bom trabalho, um bom serviço. Quando a gente fala dessa questão logística, a gente não está falando tão somente dos carros, de peças, isso já é uma coisa muito importante, mas a gente está falando também, inclusive, de qualificação dessa mão de obra, né, Fabrício? Você fazer um curso para alguém, você tem que mandar o cara para São Paulo, você tem que mandar alguém para os grandes centros, e é um baita mérito a gente conseguir desenvolver isso tudo hoje aqui, estando em Manaus, com todas essas questões logísticas aí que envolvem uma série de coisas, né? Então, sem dúvida, Léo. Ano passado, para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento, nós gastamos em torno de R$160 mil em treinamento, entre passagem, hospedagem e assim por diante, né? Então, compramos R$1 milhão em ferramentas especiais, né? Porque também os carros hoje da BMW são muito tecnológicos e aí, se você não tem mão de obra qualificada e não tem a ferramenta certa, tem grande chance de a coisa não dar certo. Entendeu? Eu fico impressionado como as pessoas às vezes investem um valor absurdo num carro e depois entregam o carro na mão de oficinas que não são especializadas, né? Tendo um concessionário, que é uma das grandes vantagens, porque tem até muita gente que tem condições até de ter outros tipos de carros importados, mas você tem a concessionária na cidade ajuda muito, né, Fabrício? Na hora de... Porque é uma máquina, né? Então, assim, por mais que seja... Pode dar um defeito, pode dar um problema, às vezes 0 quilômetro, né? Você vê, eu tenho amigos que teve Porsche 0 que chegou aqui que teve um probleminha ou outro e tal. Breno, eu sempre comparo com um avião. Um avião custa bilhões e ele tem problema mecânico, né? Eu acho que a forma que você resolve é que faz a diferença. É uma máquina. E olha que ele tem um monte de redundância, o avião, né? Ou seja, ele tem vários sistemas elétricos, tipo, um deu problema, o outro vai e entra, mas acontece. Eu acho que a forma que você resolve o problema é que faz a diferença. E hoje a tecnologia, principalmente no que vem entrando agora, a eletrificação, você está falando ali de baterias com 380 volts. Então, assim, não é qualquer pessoa, né? O técnico hoje ele tem que ser um pouco eletricista, um pouco eletrônico, porque você já tirou uma série de coisas do carro na eletrificação 100%, como vela de ignição, filtro e etc. Então o carro... A gente estava conversando ontem que tem proprietário já tem mais de 1 ano e meio do carro e não pisou no pós-venda ainda, não, né? A gente está um pouco preocupado também, porque... E não só isso, Breno, os carros, na teoria, com toda a segurança que tem, eles tendem a bater menos, porque o carro ele tem um monte de sensor que vai evitar certos tipos de colisão. A gente já está vendo isso um pouco no mercado nacional, alguns, mas você vê marcas aí consolidadas aí há muito tempo, que já tem isso há muito tempo, né? E agora já está nacionalizando. Então, boa parte do que hoje está no mercado comum, um dia alguma alemã dessa aí, né, para não citar os concorrentes, inventou isso, foi para a Fórmula 1 e hoje o cliente comum está podendo utilizar lá na ponta. São né? quantos anos de
BMW em Manaus? Estamos indo para o 13º. Vocês que trouxeram a marca para cá? Isso, exatamente. Na realidade, essa história é bem legal. O proprietário ia comprar um carro para o pai. Ele gostava de um modelo, um tipo de carro específico que era conversível. E na época, esse mesmo concessionário de São Paulo, que ele foi adquirir o bem, era BMW e GM, né? Que é uma outra bandeira que nós temos representação. E aí lá o proprietário do outro grupo comentou que a BMW tinha interesse de vir a Manaus, né? Na época, algumas pessoas falaram, você é maluco, vai botar uma BMW em Manaus, né? Então, e a gente fez um plano de negócios, né? Começamos a discutir com a BMW, ver a viabilidade. A gente percebeu, assim, muita gente usava picape como um carro, digamos assim, da família, e às vezes você via a picape e não tinha uso nenhum, né? Ou seja, a caçamba lá totalmente limpa, mas a gente percebeu que vendia 200 picapes, mais ou menos, por mês, que era o preço de uma Série 3 à época, mais ou menos, né? Então, a gente identificou ali naquele momento que existia o público para aquele carro. E foi um sucesso total, a gente ficou praticamente aí 6 meses da inauguração, até a gente começou a vender um pouquinho antes, ficou mais ou menos 6 meses com fila de espera, das pessoas querendo comprar o carro. Porque, como você falou, Breno, a concessionária ela te traz segurança, né? No sentido de, poxa, eu tenho para quem falar, eu tenho para quem reclamar. Só que as oficinas independentes, elas não conseguem acompanhar essa parte de atualização dos carros, né? Então, vou dar um exemplo agora, o iX, que é o carro que você teve o prazer de andar semana passada, o chip do carro é um chip 5G e faz atualizações aí de quem entende um pouquinho de internet com 5G ativado de 1 giga mais ou menos em 20 minutos. Ou seja, o carro... isso a BMW já tem há muito tempo, só que a infraestrutura do Brasil e de Manaus não deixavam que a gente usasse esse tipo de recurso, né? A BMW tem um sistema chamado Teleservice, que é muito antigo, inclusive na marca, que o carro avisa qualquer tipo de falha que ele tenha, muitas vezes imperceptível para o proprietário, e chega essa informação ela identifica qual é a concessionária mais próxima ao carro, e aí chega esse ticket lá avisando, o carro do seu Breno está apresentando uma falha, entre em contato com ele. Tem uma outra coisa, Breno, que é sensacional, acho que até no YouTube, se você colocar, você acha, vários vídeos de pessoas que sofreram um acidente numa BMW, uma pessoa caiu numa ribanceira, capotou várias vezes com uma Z4, e o carro ele tem um sistema de SOS que ele vai chamar o socorro. Ou seja, houve ali a colisão, a pessoa imobilizada, não tinha como falar, então o socorro vai... Aí eles tentam falar com você no carro, caso você não responda, eles vão mandar o socorro logo em seguida, né? Isso no mundo inteiro. E claro, alguns países, né, tem um pouquinho de problema de infraestrutura, mas isso ela já tem mais de 20 anos, né, eu diria, tecnologia. E nesses 13 anos, tem muito cliente fiel que tu conhece? Tu está desde o início lá, né, Fabrício? Breno, eu tô desde o início da operação. Tem muita gente que não saiu da marca Tem bastante, Breno, tem bastante. Inclusive, a gente entregou agora uma placa na reinauguração pro seu Ulisses Tapajós, que eu sou super fã dele. Eu lembro da verdinha que ele tinha, série Ele 3, tá indo, acho que para quinta, série 3, salvo engano, né? Então, é um cara que é referência aqui, né? Até tive a oportunidade de falar com ele esses dias. Então, assim, ele já era cliente BMW antes da concessionária e passou a ser nosso cliente, né? E tem várias outras pessoas também que gostam muito da marca, são fãs, né? Mas eu acho legal, Breno, também o fato das outras montadoras terem vindo para cá. Eu acho que a concorrência ela é importante para você melhorar seu trabalho, seu serviço, também, né? Aumenta o mercado, né? Então, todo mundo sai um pouco da zona de conforto, né? Então, hoje a gente tem os grandes players aqui. Se a gente não tem aí uma Ferrari, algo assim, que aí realmente talvez eu acho que não cabe,
mas a gente fica feliz de ter todas as outras marcas aí também. Qual é a grande diferença os diferenciais da BMW perante a concorrência, assim, quando você... Me vende a BMW aí. Breno, eu começo pelo... Primeiro que não se vende a BMW, né? O cara já compra, né? Ele já sonha. Eu já separo, né? A BMW é uma empresa centenária, ela tem acho que ela fez 107 anos agora esse ano. E hoje ela é dona da Rolls-Royce, da Mini, tem a BMW Carros, a BMW Motorrad, que eles chamam. Existe a divisão I, que é a divisão de eletrificação, e a divisão M, que são os carros super esportivos, né? E a BMW ela sempre prezou pelo puro prazer de dirigir, aliado àquilo à segurança, ou seja, você tem um carro muito potente, muito forte, sempre ali voltado para o motorista, né? Ele é muito preocupado, não que ele não seja preocupado com o passageiro, mas você vê o cockpit ali, tudo, os instrumentos voltados para o motorista, sempre com tudo com muita segurança, né? Em relação a você não tirar a atenção do tráfego, né? E aí, Breno, eu que já tive, graças a Deus, aí nesse tempo todo que eu tô lá, eu tive a oportunidade de dirigir vários veículos, várias marcas diferentes, é assim, a sensação que você tem, eu até perguntei de um piloto outro dia, um piloto profissional, ele falou assim, eu perguntei dele, se você tivesse que escolher entre uma M3, que é um carro icônico da BMW, e um 911, qual carro você escolheria? Que é um carro icônico da Porsche também, né? Aí ele falou, olha, é uma decisão muito difícil, dependeria do meu bolso. A diferença é que ele falou assim, no Porsche, eu estou dirigindo o carro e eu tenho o controle sobre o carro. Ou seja, a distância entre o certo e errado está um pouco na minha mão. Na M3, não. Ela não te deixa fazer besteira, ou seja, tu tem, mesmo que tu desligue todos os controles do carro, você ainda tem um pouco de segurança. Então, a BMW ela pensa o tempo inteiro, performance, segurança. E muita gente brinca porque a série 3, por exemplo, ela vem com 184 cavalos, né, registrado, mas tem gente que faz teste no dinamômetro, ela vem com 210. E você tem ali um carro que vai frear a hora que você precisar. Se tiver uma colisão, a probabilidade de você não ficar bem é muito grande em relação às outras. E aí eu posso te falar, porque eu já vi diversos acidentes aqui em Manaus, de pessoas que capotaram, tiveram acidentes muito feios e a pessoa saiu ilesa. E aí, Breno, eu acho que aí tá principalmente a diferença. E onde é que tá essa tecnologia, Fabrício? Na cabine? Ela é em tudo, desde o vidro, desde o vidro, que quando quebra ele não vai machucar o teu olho, até o impacto do motor, de o motor não ir para dentro, ou seja, ele vai para baixo do carro. Então, é pensado tudo de forma a que o cockpit, a cabine do carro, o habitáculo, né, como eles chamam, seja uma célula de sobrevivência. Então, realmente, eu já tive a oportunidade de dirigir muitos carros legais e tal, e aí essa sensação, ela passa muito, né? Então, você vê aí a série 3 sendo sedã, totalmente na contramão, o mercado todo indo para SUV e é o carro mais vendido no mundo, sedã premium mais vendido no mundo, né? Então, você alia ali tecnologia e segurança. Algumas pessoas prezam um pouco mais, não diria requinte, mas são mais presas a detalhe. Tem gente que não liga tanto para performance, mas eu acho que assim, vou comparar aqui com a Mercedes, né? Hoje que eu acho que é o grande concorrente da BMW mundial e é o grande case, né? As duas ficam se inspirando. Tem um vídeo muito legal que um presidente icônico da Mercedes se aposenta e a BMW fez uma homenagem para ele, muito bacana, né? Ou seja, aparece ele ali andando, se despedindo dos funcionários. Muito bacana para a BMW. Não, mas eles fazem muito isso lá fora também, né? E aí ele entra na garagem de casa, numa Mercedes, numa classe S, muito legal o carro.
e ele sai num i8 Roadster. Tipo assim, agora estou livre, agora posso curtir. E, puta, eles se respeitam muito, né, como marca, mas assim, a Mercedes, ela sempre prezou muito pela a questão do acabamento, da qualidade, e a performance não é que não era importante. Não é o ponto mais importante, talvez. Né? E a BMW, a performance, a frenagem, a direção, puta, eu fico feliz, eu tô dirigindo meu carro, é legal, tração traseira, é bacana isso e etc. Então hoje eu vejo as duas tentando ir na contramão, ou seja, a Mercedes tentando atrás do cliente mais jovem e a BMW tentando ir atrás de um cliente de mais idade, etc. Tradicionalmente isso sempre foi o inverso. Sempre foi o inverso. O jovem muito mais... A série BMW, 3 ela é tração traseira também? Tração traseira ainda. A gente não sabe até quando. Esperamos que seja por muito tempo. Quem é purista BMW gosta de tração traseira. Tração traseira, né? Exatamente. Muito bacana. E nesses 13 anos, qual foi o maior desafio de vocês, assim, na gestão da BMW? Foi a pandemia? Ou na pandemia acabou tendo um susto, mas depois deu uma decolada, né, nas vendas, né? Breno, eu vejo... A gente já teve algumas crises no Brasil, né? Eu tô falando de 2010 para cá. A gente teve ali a período 2014, ali entre 2008 vocês não pegaram aí? Não. Mas assim, Breno, ali você pega ali 2014 a 2018, foi bem difícil, né? A gente... Enfim, taxa de juros alta, crédito... Porque a gente pensa assim, poxa, um cliente BMW não tem crise. Não, tem crise, né? A gente não vende um carro de 1 milhão, 10 carros de 1 milhão, assim, com facilidade. Seria ótimo. Mas a bandeira no mundo, a nível de volume, quem faz a roda girar é a Série 3 e a X1. Que são carros que, digamos assim, é para um público que você tem uma gama de carros na faixa de preço muito grande. Então a concorrência ali embaixo é um pouquinho maior. E nem sempre essa pessoa tem um crédito tão bom quanto um cliente que vai comprar um carro de 600, 700 mil e assim por diante. E aí, enfim, a gente estava ali com Série 3 meio que mudando ainda, né? Porque... só para abrir um parêntese, a BMW ela muda de 7 em 7 anos, ela faz um facelift no meio do caminho, a Mercedes é assim também. E aí só para... Por que isso? Porque foi o tempo que a Alemanha se reergueu da Segunda Guerra Mundial. Então é sabático para eles. E aí a gente estava ali com Série 3 meio que desatualizada, X1 desatualizada, porque ao mesmo tempo que você compra um carro e sabe que ele não vai mudar, como muitas marcas fazem muito rápido, em 7 anos muda muita coisa. Então ela sempre tem que fazer um carro muito à frente do tempo dela para que as outras comecem a correr atrás e não ficar desatualizado, né? Mas a pandemia, Breno, eu acho que assim, o mundo inteiro, né, teve que reaprender, né? Ela foi uma coisa... Eu sofri bastante, fiquei doente... Tive a perda da minha mãe, a gente perdeu várias pessoas, entes queridos, amigos e etc. Mas olhando um pouquinho o mercado, Breno, é assim. O que aconteceu? O mundo vai acabar, em outras palavras. Fecha tudo, fecha. E eu achei que a BMW foi feliz, né? Ela fez a fábrica no Brasil em 2015 e ela tem uma rede de concessionárias muito grande. Ou seja, outras marcas premium foram embora do Brasil e ela falou assim, não, eu vou me manter aqui porque eu não penso em 5 anos, 6 anos, eu penso em 30 anos. Ou seja, ela investiu 500 milhões de euros, não ia fechar a porta simplesmente e ir embora, tá? Então, eu já vejo isso uma preocupação muito grande com o parceiro, que é o concessionário, e uma preocupação grande com o seu cliente, né? Lá na ponta. Por isso que a gente estava falando de marca e de valor, né? Então, o valor da marca tem um peso muito grande, tá? Muita gente ou quase morreu, ou teve uma doença muito grave, e as pessoas começaram a dizer assim, cara, eu vou guardar dinheiro para quê? Quase morri, perdi minha mãe, perdi meu pai. Não podia viajar. Cara, ninguém podia viajar. Todo mundo meio que sitiado. As pessoas começaram, eu vou comprar o carro que eu quero reformar minha casa, eu vou trocar.
porque tu não tinha como gastar o dinheiro viajando. Então, o que aconteceu? Todo mundo que tinha alguma dúvida ou fazia algum tipo de ou de resistência, poxa, eu não vou comprar esse carro, as pessoas começaram a, vou me dar isso de presente, é o sonho da minha vida, eu não vou mais esperar, meu amigo aqui quase eu novo, morri. não aproveitou nada e tal. E aí, Breno, o que aconteceu? Só quem tinha O carro... ruim é quando o cara gasta tudo e ainda fica vivo, aí depois tem que pagar as contas. Só quem tinha carro, a BMW, ela tinha se preparado, claro, esperou tudo acontecer, esperou toda a situação meio que voltar ao normal. As concessionárias, elas precisaram ficar com o pós-venda aberto, porque era um item era essencial na época, então a gente ficou com o pós-venda aberto, mas você não atendia o público para uma troca ou coisa parecida. E aí, para nossa grata surpresa, gerou uma demanda gigantesca, né? Porque as pessoas foram fazendo pedidos, e eu acho que a gente está indo aí para o 3º ano de fila de espera. Ou seja, eu tenho muito mais cliente do que Você for ontem lá na loja, eu praticamente não tenho carro no pátio, porque tudo que chega já é mais ou menos vendido. Qual é o tempo médio, Fabrício, para você ter um carro já desembarcado aqui? Chegou a ser quase um ano. Hoje está demorando em torno de 4 meses, 5 meses, porque como tem a fábrica no Brasil, parte que eles chamam de CBU, né, é importado, né? Então, por exemplo, X5 e X6 vêm dos Estados Unidos, na fábrica na Carolina do Norte. O X3, por exemplo, é produzido na Coreia, se eu não me engano. Então, esses carros têm um transit time totalmente diferente, e no Brasil é feito série 1... Não, perdão, série 1, série 2, série 3, X e a X1. Hoje já a nova já é feita aqui no Brasil. Parte disso, hoje em média está demorando aí uns 4 meses, dependendo do modelo, né? Pode chegar um pouco mais. E quando abriu a BM, já abriu a Mini junto? Abrimos as 3 porque, na realidade, como o nosso mercado era pequeno, Breno, à época, né, era uma aposta para que houvesse, digamos assim, para que rentabilizasse bem o negócio, se entendeu que para nossa praça daria para colocar as 3 marcas juntos, né? E eu achei assim que foi super assertivo. Eles chamam de group dealer, né? Que é um dealer menor. E aí acaba que a gente atende os 3 clientes, é como se a gente tivesse realmente 3 concessionárias lá. Qual é a grande diferença entre uma BMW e entre um Mini? Léo, é assim, muita gente não sabe, a BMW, ela comprou a Land Rover, salvo engano, não vou lembrar a data exata agora, porque ela queria entrar no mercado de SUV. Então ela foi ver quem é melhor no mundo naquele momento. Era a Land Rover. Ela foi, comprou a Land Rover, passou 2, 3 anos. Inclusive tem carros hoje da Land, quando você vai ver a peça, ela é parecida. E dali ela lançou a X5 e vendeu a Land Rover para o Grupo Tata. Ela falou, agora eu já peguei aqui o que tem de legal e vou fazer, né? A Mini desde o ano de 2000 é porque ela entendia que era um segmento... muito bom, um carro premium, inglês, e o que ela fez? Ela botou a tecnologia dela dentro, né? Pegou o projeto do que já era muito legal, consolidado lá, e melhorou. E ela é dona da Rolls Royce também, né? Que eu diria assim, que é o carro mais luxuoso do mundo, é o supra-sumo. Então hoje ela consegue atender em qualquer categoria de veículo, né? Ou seja, tem para todos os gostos. Quem é o cliente da Mini que tu enxerga hoje? Na tua percepção da loja? Tem um pouco de tudo, Breno. Eu tenho o cliente que quer um carro para o dia a dia, que é agilidade. Eu não sei se vocês já tiveram prazer. Parece um kart. Muito legal o carro, é muito legal. Muito, 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 muito. Sou fã, é muito legal mesmo. É aquele cliente que quer agilidade, quer um carro forte, porque a gente tem um John Cooper Works aí com 300 cavalos, então você vê num carro pequeno, a relação peso-potência, realmente o carro é muito forte. Eu pareço o seu incrível no carro.
O Breno não entra direito, né? E o Mini deu tão certo no mundo que ela foi tendo que criar outras versões um pouco fora do padrão, do padrão que eu digo a nível de tamanho, da estética original do carro, que aí veio a Clubman depois, hoje você tem a Countryman. Por quê? O cliente, ele gostou tanto do Mini, só que a família começou a crescer. Era o jovem e tal ali, era o carro do pai do final de semana, que ele queria andar um pouquinho mais forte, só que a mãe começou a gostar e ter o filho, ou seja, cadeirinha, e aí eles começaram a fazer versões que coubessem mais pessoas, mas que tivessem a mesma energia, né? Que é o go-kart feeling, né? A sensação de você estar dirigindo um kart. E realmente, para quem tem a oportunidade, Léo, eu te convido lá para ir fazer o test drive, você vai ver que é muito legal, muito divertido. E o elétrico parece um carro de bate-bate, irmão. Tu não tem delay, tu acelera, ele na hora ele responde. É sensacional. Eu não sei se tu teve a oportunidade de já dirigir um carro elétrico, algumas pessoas ainda têm um pouquinho dessa mudança de paradigma, mas é muito legal também. É um carro que você não tem ruído zero nenhum, ou seja, você tem algum eletrônico, os modelos eles simulam algum som eletrônico. A nível de manutenção, a gente está um pouco preocupado porque você não troca óleo, filtro e etc. É o terror dos mecânicos. É o terror dos mecânicos. Mas ao mesmo tempo eu achei que a Mini conseguiu fazer um projeto muito legal, porque você tem a mesma diversão de uma combustão num carro 100% elétrico. E não só isso, você tem um torque absurdo, porque tu não tem delay nenhum. É como se ligasse o celular na tomada. Imediatamente, é instantâneo, você cola no banco e é impressionante. Mas isso é dos carros elétricos, eles são assim já. Falando em elétrico e falando em banco, cara, me impressionei com o som da iX, cara. Explica o que é aquilo ali, que eu subwoofer, eu achava que embaixo do banco, mas ele falou que era dentro do banco. É verdade, ele tem um... Parece um trio elétrico, irmão. O carro... Eu sou negão e botava o hip e fica bom, bom. Chega o Usher lá bombando. Se o cara for mais magrinho, ele pula o negócio, né? Mais ou menos isso. Breno, a BMW ela sempre procura escutar o cliente, né? Ou seja, ela pega o que os clientes geralmente comentam ou as pesquisas de satisfação, ela faz um apurado. O iX é um carro que é totalmente novo, né? Lá atrás, eu não sei se vocês vão recordar, a BMW lançou um carro chamado i8. Ele participou da franquia do... É o carro do Carlos Maia, né? Isso, mas ele participou da franquia do Tom Cruise e... Missão Impossível, né? E esse carro, ele... 2015, né? 2014? Foi 2013. 2013. Ele foi lançado em 2013. E aí esse carro, ele meio que revolucionou o mercado. Então, o que ela fez? Eu vou botar um carro híbrido. Ele era um carro de... 1.5. Motor 1.5 com elétrico. Mas ele fazia 0 a 100 em menos de 4 segundos, assim. Era uma patada, né? Porque entrava o elétrico e depois a combustão junto. E era um carro abria a porta para cima, um carro super revolucionário, né? E lançou o i3, que foi um carro que ele era totalmente sustentável, o carro era praticamente todo feito de plástico reciclável dentro e tal. Um carro com design, alguns amam, alguns odeiam, mas um carro muito legal. Só que ela introduziu nesse momento um carro híbrido e um elétrico, porque ela queria entender como é que o mercado ia se posicionar. E aí, o que aconteceu? Ela aprendeu bastante coisa, a gente está falando de 10 anos atrás aí, né? E aí o iX, ele é uma soma dessas coisas, ou seja, tudo que ela pegou desse mercado e o que os clientes pediam hoje nos carros, né? Então, você tem ali uma parada muito tecnológica, como eu te falei, como é um carro novo, ele tem que ser muito futurista, porque ele só vai mudar daqui a um tempo muito maior. E não só isso, as baterias evoluíram de 10 anos para cá de uma forma absurda. Como quem lembra dos celulares lá atrás, você tinha um PT550 e você pegava depois, né? StarTech, Chroma, e hoje para Samsung da vida, que você tem um telefone, um Z Flip da vida ali, que o telefone tem a metade do tamanho de um telefone normal, com uma bateria para um smartphone assim muito poderosa. Então, o mercado hoje da eletrificação, ele está indo para essa direção. Então,
Tem estudos aí já de carro que o teto vai ser de energia solar, ou seja, o carro vai se autorregenerar de tudo que é forma. Você tem estudos aí de baterias que tem 1 metro por 1 metro e vai fazer 1000 quilômetros de autonomia. Estão saindo do lítio já, né? Exatamente. E aí, assim, porque não é que é 100% ecológico o carro elétrico, as baterias são um problema ainda, né? Então, o descarte, não poluir o meio ambiente, o que é feito depois dela ser usada. Mas o que chama a atenção, comparando, por exemplo, o iX, por exemplo, com o i8 lá atrás, né? O i8, ele tinha um banco de bateria que tomava praticamente o carro inteiro. Ou seja, se a bateria desse problema, você tinha que trocar a bateria inteira. Hoje, o módulo do iX, ele tem, salvo engano, 20 e poucos módulos, faz 400 quilômetros, 430 de autonomia contra 60, 70 de um negócio que era do tamanho do carro, mais ou menos, entendeu? Então, tá muito evoluído. E o iX é um carro muito tecnológico, porque a BMW lançou um sistema chamado ID8, eu até pedi para o Breno, acho que para instalar o aplicativo, né? Então, eu tenho uma BMW App, onde eu consigo ver qualquer tipo de informação que eu queira do meu carro, em qualquer horário, de qualquer lugar do mundo, né? Onde ele está, eu consigo ver uma câmera 360 funcionando ao redor, ou seja, estou numa área perigosa, quero olhar quem está ao redor do meu carro, eu consigo olhar 360, eu consigo medir meu trajeto, que vai ser elétrico, e ele vai me indicar qual é o tempo de parada, quantos postos eu tenho que parar. Ele me avisa se tem uma atualização, né? Ou seja, tudo a informação, tudo a palma da mão. Mas voltando ao som, são 1.200 watts RMS, e realmente ele tem hoje o que diria assim, como se fosse um 4D da vida, né? Ou seja, o som ele está dentro, introduzido nos bancos, e dependendo da música que você está escutando, ele vai fazer um tipo de, vamos dizer assim, de sonorização diferente, e usa o banco como para você se sentir dentro do imersão, né? dentro do negócio. E o iX eu não sei se também o Breno usou, ele tem massageador, né? Tem vários tipos de massagem e tal. Além de muitas outras funções que realmente o carro é bem fora da curva. Quando tu acelera, parece o Tony Stark. Você pode deixar ele silencioso, mas isso é uma coisa que existe um medo hoje, né? Porque o pedestre ele não consegue escutar o barulho do carro elétrico. E tem uma questão de segurança também. Então, eu acho que o mercado ainda tem muita coisa ainda para agir. A combustão tão silencioso que não que parece elétrico. Não, discreto, com certeza. Você tem a função do start-stop hoje, por exemplo, que a BMW tem, que o carro desliga ali, né, para você ter economia de combustível e etc. Mas no elétrico, Breno, porque quem está de dentro não tem a noção de quem está de fora. Então, eu que tenho a grata surpresa, a grata felicidade de sempre estar dirigindo os carros lá, às vezes eu praticamente encosto assim na pessoa, um carro daquele de 2 toneladas, e o cara não escuta absolutamente nada. Fora isso, como é um carro elétrico, ele tem que ter a parte, digamos assim, de ruído interno praticamente zero. Então o carro tem toda uma acústica preparada para você não escutar dentro também, né? Porque se você tem um carro que não tem som e o carro começa a chacoalhar e tal, aquilo vai te causar um problema, vai encher teu saco. Então, até nisso é pensado, porque o carro não pode ter ruído interno praticamente nenhum. Então, a acústica melhora muito. E isso para fora também, cara. Tu não tá vendo mais carro a combustão, não só híbrido? Como é que tá isso aí? A Z4... Cada fabricante, até que ano? Cada fabricante ele está agindo de uma forma, né? Eu vou pegar a GM como exemplo, que a gente tem a bandeira no grupo. A GM não acredita no híbrido. Ela acha que tem que migrar 100% para o elétrico. Virar a chave mesmo. Já de cara. A BMW não.
ela vai ter até 2030 ainda motores a combustão apenas, né? E aí 2030 para frente ou é híbrido ou é elétrico. Então, se eu tenho uma série 3, eu vou ter ela híbrida e vou ter ela 100% elétrica. Se eu Quem tenho gosta de uma... barulhozão do ronco, da esportividade. Breno... Imagina uma X6 daquela M. Não é V8, né? É 8 cilindros, né? Não é motor em V, né? É um V8. É V8. É um V8. Cara, com botar 700 cavalos, né? aquilo ali elétrico é uma perdição, né, cara? Que a graça... Então, Breno, aí vem o híbrido, né? Ou seja, ela lançou um carro agora chamado XM, um carro que vai vir para o mercado aí muito provavelmente ano que vem. Ele vem com 750 cavalos. Ou seja, seu design esportivo, tipo a X6? Ele é um SUV maior do que a X6, assim, bem diferente mesmo o carro. Mas, assim, acho que eles vão andar junto por muito tempo, porque se tu pegar um perímetro urbano que nem o de Manaus, tu roda quantos quilômetros por dia, mais ou menos? 30, 40. 30, 40. Tu vai pegar um X aí, tu vai rodar 10 dias sem precisar carregar o teu carro, porque ele faz 430 quilômetros. E aí o problema está um pouquinho na infraestrutura, que eu acho que aí a BMW... ela está investindo bem mais que as outras, aí é a minha opinião pessoal. Mas a infraestrutura das cidades? Das cidades, porque que acontece? Tem uma foto que é bem interessante, eu não sei se vocês já viram, é na Califórnia, tem uma fila de mais ou menos 100 Teslas e você vê ali 4 postos de abastecimento, né? Ou seja, tu tem muito mais carro elétrico do que posto de abastecimento para fazer esse carregamento rápido. Nós adquirimos agora uma estação de carregamento rápido que vai carregar um X em 20 minutos, por exemplo. Para um café. Só a gente que eu acho que deve ter aqui na região norte. Então, mas por quê? A demanda... Tem carga full mesmo para rodar os 430 até 80%. Até 80% ele carrega em 15 minutos, porque essa é a ideia, né? Você está indo do Rio para São Paulo, é que a gente não tem essa logística aqui. A gente já está estudando para colocar em Presidente Figueiredo, Manacapuru, em outras cidades mais próximas. Até chegar em Boa Vista, botar para Roranópolis. A ideia colocar no meio da reserva, vai ser legal lá, né? Para o cara carregar ali na reserva indígena. Mas existe ainda, Breno, por exemplo, eu liguei para alguns empresários em Presidente Figueiredo, donos de hotéis, e o cara perguntou quem que ia pagar energia, né? As pessoas não veem aquilo. Teve um shopping aqui em Manaus que quis cobrar um valor mensal para gente, para botar o carregador lá. Então as pessoas não entendem que aquele é um investimento dele que vai estar parado lá, exato, que ele vai entrar e etc. Então, claro, é um mercado novo, como eu te falei. Tem cliente que, quando a gente fala do carro elétrico, ele parece assim que é um monstro, coisa parecida. E aí a gente vai, demonstra, olha, não é esse monstro, olha que legal. Tu acha que os jovens estão aderindo mais rápido ao elétrico ou não? As pessoas... Eu acho que o jovem tem muito mais facilidade por estar introduzido nesse mundo, né? Porque por ele ser 100% elétrico, agora nessa reunião em Las Vegas, eu comecei a perguntar como que o pós-venda ia sobreviver. O que a gente vai vender para o cliente, né? Então, por exemplo, a BMW já desenvolveu alguns apps que na Alemanha já funcionam. O Breno quer ir, um exemplo, de Munique para Inglaterra. Puta, o carro dele, sei lá, faz 630 km, que a gente tem carro que faz 630 km de autonomia. E aí ele quer aumentar mais tantos quilômetros de autonomia. Então ele vai baixar um app no carro que vai dar essa autonomia extra para ele fazer aquilo que ele quer. Ou, o Breno quer o Spotify no carro. Ele não quer espelhar por aqui, ele quer baixar para o HD dele as músicas para ficar lá dentro. Ele vai, paga o app, aí a Spotify vai pagar um percentual daquilo e aí... O universo, o carro vai ser praticamente um smartphone, né? Ou seja, tudo que você... eu tô falando de e-mail, eu tô falando de uma série de outras coisas que... WhatsApp e aí por diante. Né? A gente fala muito de carro, né? Mas agora eu tô
Você sabe que desde outubro pra cá eu sou um raleiro aí. É verdade, é verdade. Vamos resolver isso logo em breve, inclusive. Moto de raleiro. É. Tô brincando, mas eu vejo já, né? Eu costumo pegar a estrada com a galera pra tomar um café da manhã e tal, e eu vejo a XS, né? Uhum. Não, GS. A GS, é. A GS tomando conta, assim, muita gente migrando da Custom, pessoal estradeiro mais, indo pra BMW, cara. É. Impressionante, pela autonomia, pela altura da moto, estabilidade, o tamanho, ela é gigantona assim também. Fala um pouco da aceitação dessa moto no mercado, e nós tivemos agora a R18, linda, linda, parece um Opala, tu acelera, parada, no ponto morto. Tu acelera, ela faz assim, de lado. Parece aqueles carros de... um motor 1.8 mesmo, um motor Parece aqueles forte, carros de moto forte, assim, que fica fazendo assim de lado. Breno, muita gente não sabe, mas assim, a BMW, ela tem esse viés de duas rodas há muitos anos, né? Mais de 100 anos, inclusive. E num passado distante, ela migrou muito para ela fazia muitas motos custom. Tem vários modelos, R18, R32, A R18 é antiga, é? É antiga, ela já é uma reedição, inclusive, tá? Eu vou te mandar a história depois para te ler, que é bem legal. E aí, ela para mim, ela deu um tiro certeiro, porque o Paris-Dakar, eu acho que é o maior circuito de enduro, ou pelo menos é o mais famoso que existe, né? E aí ela lançou a 1250, mais ou menos, nessa época, e e a BMW, assim, ganhou muitos anos seguidos o Paris-Dakar. Então, isso deu um nome, assim, deu muito peso à marca, e ela começou a melhorar a moto, né? Tanto é que a GS 1250 tem 40 anos, ela fez agora 40, tá indo para 50 anos já, né? Ou seja, tem um tempo aí de mercado muito grande. Quem é mais antigo fala o seguinte, que você pega uma GS de 20 anos atrás e é de agora, claro, tem muito mais tecnologia, é diferente, a moto tem sensor de queda, sensor de não sei o que, aquecedor de mão, ela anda abaixo do mar, ela anda acima do mar, porque existe isso também na motorização, quando você está numa altitude muito grande ou você está muito abaixo do mar, o motor ele começa a ter algumas falhas. E o pessoal diz que ela anda embaixo da terra, em qualquer lugar. Então é uma moto, realmente, ela é fora da curva, né? O cara que anda comigo, a dele é 2005. Imagino. 18 anos de uso. E quando ele me falou, do lado da minha, assim, fiquei impressionado. Falei, bicho, se tu falasse pra mim que era 2021, 2, eu acreditava. Eu me deu o prazer de comprar uma 330, Bruno, uma série 3, 2002, né? Ela também tem 20 anos, e você olha o carro, você não consegue, assim, dizer que o carro tem 20 anos, né? Ou seja, eles fazem um carro para durar a vida toda, um negócio, a qualidade, a preocupação, né? Com os materiais que são usados. É difícil achar aqui, né? As pessoas vendem geralmente para fora, né, Fabrício? Teve muito isso no passado, Breno, na época da importação, né? Porque quando a Zona Franca era pujante e o dólar muito mais baixo, então veio muito carro legal dos Estados Unidos para cá. Só que, como não tinham concessionárias, as pessoas às vezes não tinham como consertar. Então você tinha algumas pessoas que tinham uma capacidade boa, e aí alguns carros não conseguiam consertar, começaram a vender para mercados maiores e tal. Mas esse carro eu trouxe de São Paulo, fiquei usando ele lá enquanto doente um tempão. O carro, sensacional, funciona tudo. É um motor 6 cilindros em linha, né? Tem 231 cavalos, então carro bem legal, mas é legal isso. E aí o cara que é purista, né, que provavelmente é o teu amigo, ele vai ter essa moto aí pro resto da vida. Ele pode até comprar nova, mas essa moto, no motociclista, conta a história. Ele foi, tô dando um exemplo, ele foi pro Machu Picchu, ele foi, não sei para onde, ele viajou com os amigos, a moto tem história junto com ele. E quem é o público, né, que tu encontras pra moto, assim? É esse cara que é o estradeiro mesmo? Ou tem muito também do Breno, que vai ali tomar um café? Estradeiro, rapaz. Eu pego a ponte ali. O Breno já fez tudo, Atacama, tudo, né?
Olha, moto, ele é Edita essa parte aí. moto é um estilo de vida, né? Como o próprio Breno falou da Harley, aí a Harley é um culto, né? As pessoas vestem aquilo, elas, né? Você vê um cara que anda de Harley, que é usuário da Harley, você vê que existe toda uma indumentária diferente, o cara se veste diferente, então grife mesmo. é uma grife. Aí eu falo da moto, o lifestyle que vem junto, os acessórios, né? A Harley, eu achei que ela foi muito assertiva ao longo do tempo, de assim, quase nenhuma Harley igual a da outra. É mais ou menos que nem um Mini, né? A BMW brinca que a cada 200, eu acho que nenhum Mini é igual ao outro no mundo, e só produz um a cada 256 unidades, um parecido. E geralmente eles não estão no mesmo lugar do mundo. Um está no lugar, o outro no outro. E a Harley tem um pouquinho essa pegada. Mas eu vejo assim, o segmento Big Trail, a BMW, ela realmente ela é fora da curva, né? E aí ela passa de acima de 600 cilindradas de players muito grandes, como Honda, que tem mais de 500 concessionários no Brasil, e Yamaha, né? Então, é uma moto que tem um valor agregado alto, porém ela entrega muita coisa junto. Pro dia a dia, uma 1250 é uma moto ruim, porque você não consegue passar nos corredores com ela, né? Então a BMW, o que ela começou a fazer? Ela fez uma moto, uma 310, que é uma GS, mas não com o intuito de baixar, digamos assim, a cilindrada, e sim de dar a vontade naquele cara de ter a maior um dia. Então a gente está percebendo assim, aquele novo motociclista, é uma moto que tem um preço super acessível, o cara comprando ali a BM e daqui a 6, 7 meses ele está pulando para uma 850 e exatamente depois migrando para 1250, que é o grande supra-sumo. Nas super esportivas, a gente acabou de lançar lá a nova S1000RR, que, assim, no meu ver, eu acho que se não for a melhor, está entre as 3 melhores motos do mundo, porque como era um segmento que a BMW não atuava, o que ela procurou fazer? Ela viu que tinha de melhor na italiana, o melhor na japonesa, que, né, cada uma tem a sua particularidade, e pegou o alemão junto. Então eu achei que ela foi muito assertiva na moto. É uma moto que tem muita tecnologia. Tem motociclistas aqui bem experientes que, enfim, fazem corrida e tal. Eles disseram que é uma moto que, assim, mesmo você desligando tudo para deixar a moto na mão, ela tá ali para fazer algo mais para você. Então, tudo que acho que os engenheiros ou os projetistas eles se propõem a fazer, eles sempre querem tirar aquele uau, algo mais, né? Então, as motos a gente vem aí super bem. A polícia militar adquiriu esse ano passado 25, porque o que estava acontecendo também? Ia ter uma perseguição, e aí o cara não tinha uma moto, e aí elas começaram a comprar as BMWs para que essa fuga ficasse, digamos assim, mais difícil para os caras. A Roraima também adquiriu bastante agora, porque eles entenderam que era uma moto urbana, estrada, que atendia os dois propósitos de forma muito boa. Eles estão muito satisfeitos. E tem volume mais do que... Tá com mais volume do que carro? Breno, é engraçado porque é o seguinte, a moto, o Brasil é o 6º maior mercado do mundo da BMW, né? Diferente do carro. Só para você ter uma ideia, a BMW vendeu 2.200.000 carros ano passado no mundo inteiro. O Brasil vendeu 14 mil carros, só para vocês entenderem a distância que né? Já na motocicleta, a gente vendeu, acho, quase 15 mil motocicletas no Brasil, né? Então, é um número parecido com o carro. A moto, ela tem uma relevância muito grande hoje dentro da BMW como negócio. Em Manaus é a única fábrica fora da Alemanha, que a fábrica principal fica em Berlim, né? Então é um motivo de orgulho aqui pra gente. E o antecessor, o antigo presidente, era o único presidente brasileiro em fábrica da BMW no mundo.
ou seja, a parte fabril sempre é alemã, e aí um brasileiro, até o ano passado ele saiu, Jefferson, mas agora quem assumiu também é um brasileiro, ou seja, eles começaram opa, esses caras sabem o que eles estão fazendo, começaram a soltar um Criar pouquinho. uma tradição ali. Exatamente, Então, assim, a moto, hoje, por exemplo, o CEO de Motorrad não responde para presidente da BMW do Brasil. Ele já responde para lá direto, de tão Relevante. pujante que ficou a operação. Teve uma edição, acho que uns 2 anos atrás, teve uma edição comemorativa, né, da BMW. Exatamente. Causou um... Brasil aqui, por conta de ser tem um verde e amarelo ali, bem no meio ali isso causou o Breno acompanhou um pouco, causou um problema com a gente lá, porque um colaborador nosso, um cliente, fez uma brincadeira e falou que aquela moto era do então presidente Bolsonaro, que a BMW tinha feito aquilo, né? Então ela é muito preocupada com a imagem, ao mesmo tempo que é bom você trabalhar lá, né? Eu me sinto orgulhoso de trabalhar lá, aquela coisa toda, a marca, mas também você tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, né? Nós fizemos também um programa aqui com um programa local com um apresentador, ele fez um comentário que também não foi feliz, e aí a gente também foi, parem de anunciar aí, porque a gente não... Então ela é muito preocupada com a imagem. A marca para ela é tudo. Você vê o logo lá de 107 anos para agora, ela quase não mudou, porque aquilo é... Qual a história do logo, tu sabe? Existem várias versões, mas nada mais é o seguinte, ela faz turbina de avião também, né? A BMW ela fazia hélice e faz turbina hoje, através da Rolls-Royce. É a hélice do avião no céu azul da Baviera. E aí foi feito esse logo nessa época, porque na época ela produzia a hélice, e enfim, aí pegou aquilo e continua. E hoje é um status aí, né? Muita gente não compra BMW não só pelo conforto, tudo, sim, mas ascensão profissional também, né? Aquela sensação de cheguei lá, aquela sensação de autoridade naquilo que você faz. Infelizmente ou felizmente, na cabeça você já faz a leitura, né? Às vezes quando você vê um profissional chegando, a forma que ele chega, a própria aparência dele, a vestimenta, tudo isso influencia muito na percepção nos primeiros 15 segundos. Depois que o cara abrir a boca e mostrar o negócio, beleza, mas para o cara ouvir ele, muda o jogo um pouco, né? Breno, nesses quase 13 anos lá e 3.000 produtos que a gente já vendeu, eu já vi um pouco de tudo. Então, eu vi pessoas que realmente, você via que a pessoa estava fazendo aquele esforço extra para ter o bem, mas porque aquilo agrega para o negócio. E agregar muito para o negócio dele. Então, poxa, eu vou receber um pessoal, não sei da onde e tal, eu tenho que ir nesse carro, porque esse carro, o cara vai dizer, pô, esse cara é bom. Vou acreditar nesse cara, vou dar chance para ele, que ele tem que a condições marca, ela dá credibilidade e sucesso, dá credibilidade, né? Sinônimo de sucesso. Demonstra que você chegou onde você almejou, né? Então, é impressionante, tá? E eu não tenho a felicidade ainda não fui na Alemanha, mas dizem assim, que certas cidades da Alemanha, quando você fala que você trabalha na fábrica, assim, é como se você fosse sei lá, o cara é uma pessoa muito, assim, tem um peso muito grande, da realeza. E realmente a marca, ela fosse tem um Congresso Nacional. Algo assim. Cara. Isso aí, Fabrício. Eu queria agradecer aí a presença, esse bate-papo bacana aí que a gente teve hoje. Espero ter a oportunidade de a gente trazer outros assuntos à tona aqui, nessa nossa parceria que já viramos o ano aí já, teve a renovação aí do nosso contrato, e que a gente consiga fazer grandes parcerias junto, né? A Vanguarda, a gente tem uma carteira de clientes que podem se conversar, né? E trazer grandes parcerias em conjunto. A gente tem aí, estamos almejando uma parceria com a Terrimar, restaurantes, estamos aí com a SKN Construtora, a gente está com alguns projetos aí, né, Fabrício? Perfeito. A falar com o mesmo público, né? A persona desses clientes são o mesmo. Então, nada melhor do que a gente trocar
trocar ideias e beneficiar esse cliente esse cross que a gente consegue fazer, né? Isso, Porque com a gente ações que Marcas venham que se agregam, né? marcas que se agregam. Breno, eu até brinquei com ele essa semana porque eu nunca vi o Breno tanto como eu vi essa semana, né? E aí a gente teve uma Esse reunião. homem no mercado, você quer saber de Fabrício agora e tal. E aí a gente teve uma reunião, e aí eu queria te agradecer de público, eu não sabia que o Léo trabalhava contigo lá. Vocês realmente estão fazendo a diferença, ajudam demais. O quão importante é você ter uma empresa profissional lhe ajudando, né? Marketing. Eu que sou administrador de formação, hoje eu entendo o quanto marketing é importante dentro do negócio e você ter pessoas e profissionais qualificados. Eu agradeci lá, né, o desempenho, só pedi dele, pô, vem mais vezes aqui, porque como eu não te trago problema, não tem problema, tá tudo rodando bem, vem pelo menos visitar a gente aqui. Eu agradeço, tá, Breno? Precisando aí, a gente está à disposição para falar um pouquinho. É muito legal falar disso. Passou uma hora rapidinho, porque a gente fala do que a gente gosta, né? E quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Então, conta comigo lá que você precisar, tá? Agradeço. E mais uma vez eu queria agradecer o time da Vanguarda aí belo trabalho. pela parceria. A loja tá linda, um belo trabalho, vendas, lista de espera e eu acho que vender uma vez pro cliente não é difícil, né? A gente que é vendedor, eu que sou vendedor, a gente consegue vender. Agora, tu continuar com esse cara, com o LTV que a gente chama, continuar vendendo e deixar ele satisfeito é muito mais difícil. Porque o novo todo mundo quer experimentar. O cara quer sair de uma marca e experimentar outra. Mas quando você tem um atendimento de excelência, um pós-venda, aquilo que o Fabrício falou, não é que nenhuma BMW dá problema, pô, é máquina, pode dar, mas a forma que você atende esse cliente e resolve o problema que é diferente, que é a diferença, entendeu? Então, assim, ninguém fica 13 anos no mercado, na liderança como está hoje a BMW à toa, né? Ninguém ganha um prêmio, né, de expressão nacional e um prêmio, inclusive, de expressão internacional. Né? E tem toda a parte de gestão, mão de obra, porque por mais que seja uma marca, né, conhecida, quem faz acontecer são mão de obras locais, as mão de obras locais. O sucesso é do time, dos parceiros. Então, parabenizo, né, aí você mundo. por essa gestão, Obrigado, por esse Breno. time. Você é um cara que eu não deixo de ser o teu colaborador terceirizado, então é muito prazeroso estar trabalhando contigo. Você é um cara que não só quando precisa chamar atenção, mas quando precisa também elogiar e fazer jus ao trabalho. É muito legal. Então, te agradeço aí pela nossa parceria. Tenho certeza que você foi fundamental para a gente estar hoje firmado essa parceria aí, poder mostrar o nosso trabalho. É uma conta que eu vinha há mais de 5 anos ou mais tentando. E a gente, graças a Deus, aí tem um trabalho de paz de espírito, né, Leonardo? Que a gente... porque criar, dificuldade, correria, improviso, tudo acontece. Agora, tô trabalhando com paz de espírito, que é o melhor. Então tem a Andressa lá, aproveitando aqui para agradecer, Andressa, o time todo. Andressa, parabéns a todos. Eu não queria falar no nome de uma pessoa só para não ficar, não esquecer de ninguém, né? Exatamente, mas acho que é um time, né? Não se faz CNPJ forte com CPF fraco, e a gente tem um time de CPF muito forte. A diferença são as pessoas. E isso só mostra que a gente fez a escolha certa, né, Breno? Em estar com vocês aí, a gente sempre se ajudando, e aí a gente está vendo que a coisa está caminhando para o lugar certo quando a gente tem reconhecimento, né? A gente troca muita ideia no Instagram, né? A gente fica lá, eu vejo um negócio legal, mando para ele manda para mim. Hoje só o Léo que eu não consigo achar aí. O pessoal da agência me tira do Instagram, me bloqueia, muda o nome. Essa conversa não é bem isso. Fica para para outra conversa, né, Léo? Obrigado, meu amigo. Sempre está aqui com a gente aí na estrutura, nos bastidores. Sem ele não existiria o nosso programa VCast. Faz o negócio rodar. E você que nos acompanha aí nesse 33º episódio, Mercado Premium. Vou até pensar no nome, tá, irmão? Não vou te dizer esse nome hoje, não. Nós teremos uma foto bacana, bonitona do cara hoje. E eu vou bolar o nome desse programa, depois eu te mando. Porque a gente falou aqui de mobilidade elétrica, de gestão, de Mercado Premium, tanta coisa. Vamos pensar no nome aí. Tá aqui, ó. Cara certo. Criativo aqui. Léo vai bolar um nome para esse episódio hoje, sai e a gente coloca no ar aí para os nossos
espectadores, beleza? Obrigado. Galera. Boa Obrigado, noite. Agora eu vou assistir Velozes e Furiosos 10 com a minha gata no cinema. Fechou. Valeu. Valeu. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.